Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo, mais um vídeo. Nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. Na nossa série de vídeos, os livros da Bíblia, onde nós vamos trazer palavras-chave, o que significa o título de cada livro, quem foi o autor, quem são os destinatários, qual é o propósito e que elementos ou conceitos teológicos principais nós encontramos em cada livro da Bíblia, tá bom? Então vamos juntos nessa jornada. Hoje falar sobre o livro de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, ou da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio, cujo tema central é a grande revisão. Porque aqui Moisés, ao findar a sua vida, traz uma revisão geral de tudo aquilo que ele havia aprendido da parte de Deus, trazendo assim para o povo. Então o título, em primeiro lugar, é Deuteronômio, que provém da versão grega da Septuaginta. Septuaginta foi a Bíblia traduzida do hebraico para o grego por 70 sábios na cidade de Alexandria, que traduziram incorretamente a expressão hebraica cópia da lei ou cópia de lei. Você pode ver isso em Deuteronômio 17 e 18, também conhecido como segunda lei. Mais tarde também essa mesma expressão foi traduzida como Deuteronomium, na versão latina ou versão vulgata de Jerônimo, de São Jerônimo. O título hebraico original do livro é traduzido como Estas são as palavras, que é o início, as primeiras palavras iniciando o livro de Deuteronômio, era assim que era feito naquela época em hebraico. Ou seja, a partir das primeiras 2 palavras hebraicas do livro é que se dava o título do livro. O título hebraico é uma descrição melhor do livro, já que não é uma segunda lei, mas sim o registro das palavras de explicação de Moisés a respeito da lei. É como se fosse uma relembrança. Deuteronômio completa também essa unidade literária composta por 5 partes chamadas o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, como eu vos falei. Quem é o autor e a data aproximada do livro de Deuteronômio? Moisés, tem sido tradicionalmente reconhecido como o autor de Deuteronômio, uma vez que o próprio livro testifica que Moisés o escreveu. Você pode ver isso no capítulo 1:1, no capítulo 31:9, fala sobre isso. Então, tanto no Antigo Testamento, 1 Reis 2:3, 2 Reis 16:6, como no Novo Testamento, Atos 3:22, Romanos 10:19, apoiam a autoria mosaica. Então, enquanto Deuteronômio foi 32:48 a 34:12 foi acrescentado, foi um acréscimo de Deuteronômio, provavelmente agora já escrito por Josué, após a morte de Moisés, o restante do livro provém, sem dúvida nenhuma, da mão de Moisés, é escrito por Moisés exatamente antes da sua morte, no ano aproximadamente de 1405 a.C. Então, em sua maior parte, o livro consiste em discursos de despedidas de Moisés, homem de 120 anos de idade, que proferiu a Israel, o povo de Deus, começando no primeiro dia do 11º mês do 40º ano, depois do êxodo do Egito. Você pode ver isso no capítulo 1, versículo 3. Esses discursos podem ser datados de janeiro ou fevereiro de 1405 antes de Cristo, é a data aproximada. Em suas últimas semanas de vida, Moisés escreveu esses discursos e os entregou aos sacerdotes e líderes, a fim de que eles fossem transmitidos às futuras gerações de Israel. Você vê esse relato em Deuteronômio 31, versículo 9, e também no 24 a 26, esses versículos do capítulo 31 de Deuteronômio, tá bom? Qual é o cenário e o contexto do livro de Deuteronômio? É muito importante a gente saber. Como Levítico, Deuteronômio não avança historicamente. Antes, os fatos acontecem em um único local, por um período de cerca de um mês. Você pode conferir isso em Deuteronômio 1:3, Deuteronômio 34:8 e Josué 5, de 6 a 12. Israel estava acampado na greta central do vale, a leste do Jordão. E em Números 36:13 diz que essa localidade foi chamada de Campinas de Moabe, uma área ao norte do ribeiro de Arnon, de frente ao rio Jordão e à cidade de Jericó. Quase 40 anos havia se passado desde que os israelitas tinham saído do Egito.
E aqui o livro de Deuteronômio se concentra nos acontecimentos sucedidos nas últimas semanas da vida de Moisés. E o evento mais importante foi a comunicação oral aqui da revelação divina por Moisés ao povo de Israel. Os outros acontecimentos relatados foram, em primeiro lugar, Moisés registrando a lei em um livro e a nomeação do seu sucessor, o seu servo Josué, como o novo legislador, líder de Israel, né? Está lá mencionado no capítulo 31, de 1 a 29. Segundo ponto é que Moisés, avistando a terra de Canaã, lá de cima do Monte Nebo, você pode ver esse relato em Deuteronômio 32, de 48 a 52. E também Deuteronômio 34, de 1 a 4, menciona isso. Em terceiro lugar, acontece a morte de Moisés, relatado em Deuteronômio 34, de 5 a 12. E aí nós já percebemos que aqui quem escreve é o seu sucessor, Josué. Deuteronômio, então, foi originalmente endereçado, tanto em sua apresentação oral como escrita, à segunda geração de Israel. Todos daquela geração com idades entre 40 e 60 anos, exceto Josué e Caleb, que eram mais velhos, haviam nascido no Egito e tinham participado do êxodo enquanto crianças ou adolescentes. Já as pessoas com menos de 40 anos de idade tinham nascido e crescido no deserto. E em conjunto perfaziam uma geração que estava prestes a conquistar a terra de Canaã, sob agora a liderança de Josué, o filho de Num, aos 40 anos, com 40 anos depois de terem deixado o Egito, eles conquistam então, vão conquistando a terra de Israel. É o que diz Deuteronômio 1, de 34 a 39, beleza? Quais são os principais personagens aqui? Dois grandes personagens. Moisés, que é o líder de Israel, que instruiu o povo na lei de Deus, mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Você vê esse relato em Deuteronômio, principalmente capítulos 1 a 5. Josué também é o segundo grande personagem, sucessor de Moisés, foi quem conduziu Israel durante a sua entrada na terra prometida, relatados no capítulo 31, de 3 a 23, 32, 44 e 34, 9. Quais são os temas históricos e teológicos do livro de Deuteronômio? Como Levítico, Deuteronômio contém muitos detalhes relativos também à lei, mas a ênfase aqui está no povo e não nos sacerdotes. Quando Moisés convocou a segunda geração de Israel para confiar no Senhor e ser obediente à aliança feita em Horebe, no Monte Sinai, ele ilustrou as suas colocações com exemplos da história passada de Israel. Ele lembra Israel de sua rebelião contra o Senhor lá no Horebe, nos capítulos 9, versículo 7, até o capítulo 10, 11. E também a rebelião em Cádiz, mencionada em Deuteronômio 1, 26 a 46, que tiveram consequências devastadoras ao povo de Israel. E igualmente Moisés lembra da fidelidade do Senhor em dar vitória sobre os seus inimigos, no capítulo 2, 24, até o capítulo 3, 11. E também menciona no capítulo 29. E o mais importante, Moisés convocou o povo a tomar a terra que Deus havia prometido como juramento aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, que são mencionados várias vezes no livro de Deuteronômio. Moisés não apenas olhou para trás, mas também para adiante, e viu que o futuro fracasso de Israel em obedecer a Deus levaria o povo a ser espalhado entre as nações antes que o cumprimento do seu juramento aos patriarcas fosse completado. Então ele viu de maneira profética isso, Deuteronômio 4, 25 a 31, Deuteronômio 29, 22 a 30, 10 e Deuteronômio 31, 26, 29, vê esses vislumbres, esses flashes de revelação profética ao coração de Moisés. Quais são, outra pergunta que surge, as principais doutrinas do livro de Deuteronômio? Primeiro, a terra prometida de Israel, tá bom? Mencionada em Deuteronômio 1:8, Deuteronômio 9:5, 30, 20, em vários trechos, nós vemos essa doutrina da terra prometida de Israel. Segunda doutrina, a fidelidade do Senhor em dar a Israel vitória sobre os seus inimigos, como eu já mencionei, Deuteronômio 2:24 até o 3:11 e também Deuteronômio 29, 2, 7 e 8.
Outra doutrina é a rebeldia de Israel contra Deus, mencionada em Deuteronômio 1, 26 a 46, Deuteronômio 9, 7 a 10, 11 e em vários outros trechos da palavra de Deus. A outra doutrina é a dispersão de Israel como um castigo de Deus, como nós já falamos, em Deuteronômio 4, 25 a 31, Deuteronômio 29, 22, até Deuteronômio 30, 10, menciona sobre essa dispersão de Israel como castigo de Deus. E por último, um outro grande ensinamento é a santidade de Deus e do seu povo. Ou seja, Deus declara a Israel, seu povo escolhido, que o desejo dele é que seu povo seja santo, consagrado, separado, aliançado com ele, fiel a ele. Nós vemos isso em Deuteronômio 7, de 6 a 11, e Deuteronômio 8, versículos 6, 11, 18, capítulo 10, 12, 10, versículo 12, versículo 16 e 17 do capítulo 10, e vários trechos também de Deuteronômio. Onde é que é revelado o caráter de Deus em Deuteronômio? Quais são as facetas, as características, as qualidades do caráter de Deus revelados aqui em Deuteronômio? Primeiro, que Deus é acessível. Você vê isso em Deuteronômio 4, 7. Segundo lugar, que Deus é eterno. Deuteronômio 33, 27. Também um outro destaque é que Deus é fiel, em Deuteronômio 7, 9. Deus é glorioso, Deuteronômio 5, 24. Deus é ciumento, Deuteronômio 4, 24. Deus é justo, Deuteronômio 10, 17. Deus é amoroso, Deuteronômio 7, 7. Deus é misericordioso, Deuteronômio 4, 31. Deus é poderoso, Deuteronômio 3, 24. Deus cumpre as suas promessas, Deuteronômio 1, 11. Deus é providente, provisão de Deus, Deuteronômio 8, 2. Deus é justo, Deuteronômio 4, 8. Deus é verdadeiro, Deuteronômio 32, 4. Deus é incomparável, Deuteronômio 4, 35. E Deus é único, Deuteronômio 4, 32. Deus é sábio, Deuteronômio 2, 7. Deus se ira, Deuteronômio 29, 20. Todas essas características relacionadas às facetas ou qualidades do caráter de Deus. Amém? E são temas extremamente importantes acerca de Deuteronômio. Onde é que está Cristo em Deuteronômio, tipificado aqui, simbolizado? Deuteronômio fala de forma direta sobre a vinda de um novo profeta, semelhante a Moisés. Lá em Deuteronômio 18, 15 diz: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Quem é esse? Jesus, mencionado em Deuteronômio 18, 15. Esse profeta é interpretado como o Messias ou o Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você pode ver isso em Atos 3, 22 e 23 e Atos 7, 37. Moisés ilustra um tipo de Cristo em vários aspectos. Primeiro, ambos foram poupados da morte enquanto bebês. Cristo também foi e Moisés também. Você vê em Êxodo 2 e Mateus 2, 13. Ambos agiram, em segundo lugar, como sacerdote, profeta e líder de Israel. Você vê lá em Êxodo 32, 31 e em Hebreus 2, 17 e Atos 7, 52, mencionando sobre isso. O livro de Deuteronômio, assim como Salmos e Isaías, revela muito sobre os atributos de Deus, por isso é citado diretamente mais de 40 vezes no Novo Testamento, excedido apenas pelo livro de Salmos e de Isaías, com muitas outras alusões ao seu conteúdo. Então Deuteronômio revela que o Senhor é o único Deus e que ele é ciumento, que é fiel, que é amoroso, que é misericordioso, mas se ira também com o pecado. Esse é o Deus que chamou Israel para si mais de 250 vezes. Moisés repetiu para Israel a frase: o Senhor, o seu Deus, várias vezes. Então Israel foi chamado a obedecer, Deuteronômio 28, 2. A temer a Deus, Deuteronômio 10, 12. A amar a Deus, Deuteronômio 10, 12. E a servir a Deus, Deuteronômio 10, 12 também, ao seu Deus, Jeová, o Adonai, o Deus de Israel. Andando nos seus caminhos, guardando os seus mandamentos, conforme Deuteronômio 10, de 12 a 13. Se obedecesse a Deus, o povo de Israel receberiam as bênçãos divinas. Está lá em Deuteronômio 28. E a obediência e a busca pela santidade pessoal sempre estarão baseados no caráter de Deus, por causa daquilo que ele é.
e o seu povo deve ser santo, é o que diz a palavra de Deus com relação a tudo isso. Quais são as palavras-chave do livro de Deuteronômio? Primeiro, a palavra decretos. Em hebraico, choque, C-H-O-Q. Está lá em Deuteronômio 4.1, Deuteronômio 5.1, vários trechos, né? Deuteronômio fala sobre essa palavra decretos. Transmite essa palavra diversos significados no Antigo Testamento, inclusive um verbo que significa fazer leis, gravar leis. Provérbios 8.15, Isaías 10.1, Isaías 49.16 menciona isso. Então, muitas vezes se refere a mandamentos, a ordens civis, a prescrições legais, leis rituais decretadas por alguém em posição de autoridade, no caso aqui, Moisés, por uma autoridade humana, conforme relata Miqueias 6,16, ou pelo próprio Deus, conforme Deuteronômio 6,1 aqui no caso. A lei de Moisés inclui mandamento, que são os misvá, M-I-S-W-A-H, que são os mandamentos, né, os misvá de Deus, é um termo muito usado pelos judeus, pelos israelitas. Julgamentos de Deus, que são os mispat, M-I-S-P-A-T, e os decretos, que é essa palavra que eu falei, que são choque, C-H-O-Q, tá bom? Deuteronômio 4, de 1 a 2. Israel foi convocado a obedecer os decretos de Deus e prometeram fazê-lo, conforme relata Deuteronômio 26, 16 a 17. Segunda palavra-chave é juramento, que em hebraico significa shaba, S-H-A-B-A. Está lá em Deuteronômio 6.3, Deuteronômio 7.8, Deuteronômio 10.20, em vários trechos. Esse verbo traduzido para jurar no português está relacionado à palavra utilizada para o número 7, que é o número de Deus. Então, na verdade, o verbo significa vincular-se de forma plena, vincular-se ao próprio, Deus aqui. Isto é, 7 vezes, é o que significa a palavra juramento. Então, na antiguidade, os juramentos eram considerados sagrados. As pessoas prometiam ser fiéis à sua palavra, independente do custo pessoal. Bem diferente dos dias de hoje, né? O Antigo Testamento descreve Deus fazendo um juramento com o povo de Deus. Gênesis 24:7, Êxodo 3:5, você vê Deus avalizando a sua palavra, juramentando a sua palavra, e ele não foi obrigado a fazer isso, até porque a palavra de Deus é fiel. Não tinha de jurar para garantir a sua própria palavra, para que a sua própria palavra fosse cumprida, até porque Deus é fiel e Deus cumpre as suas palavras. Antes, ele fez um juramento, ou seja, Deus fez um juramento, a fim de garantir ao seu povo que as suas promessas eram completamente dignas de confiança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra palavra muito importante é a palavra culto, que em hebraico significa shachá. S-H-A-C-H-A-H, tá? O hebraico tem bastante H no meio das palavras. Shachá, com S-H no começo e C-H no final. Essa palavra mais comum para adoração ou culto, Está lá em Deuteronômio 4:19, Deuteronômio 8:19, Deuteronômio 11:16, Deuteronômio 26:10 e Deuteronômio 30:17. Essa palavra significa, além de adoração, significa fazer com que alguém se deite prostrado. Shachá, culto. Na antiguidade, uma pessoa se prostrava diante de outra que possuía um status superior. No caso aqui, Deus, de Deuteronômio. Pessoas se curvavam diante do rei para expressar submissão completa ao reinado dele. Seguindo o exemplo das pessoas de fé da antiguidade, o verdadeiro culto cristão deve expressar mais do que o amor a Deus. Deve expressar também uma submissão à sua vontade. E a última palavra é amaldiçoado ou maldito, que em hebraico significa arar. A-R-A-R. Arar, mencionado em Deuteronômio 7:26, Deuteronômio 13:17, Deuteronômio 28:16 a 17, que literalmente amaldiçoado ou maldito significa ser objeto de maldição. Uma maldição é o oposto de uma bênção. Deseja ou roga. Também, maldição é desejar ou rogar doença ou destruição sobre uma pessoa ou um objeto. Por exemplo, Deus amaldiçoou a serpente depois do pecado de Adão e Eva, lá em Gênesis 3:14 e 3:17. Jeremias, em desespero,
amaldiçoou o homem que trouxe notícia do seu nascimento. Jeremias 20, de 14 a 15. Então a seriedade da aliança de Deus para com seu povo é ilustrada pela ameaça de uma maldição sobre qualquer pessoa que violasse a lei de Deus. Deuteronômio 28, de 60 a 61. No Novo Testamento, Paulo ensinou que Cristo se tornou maldição por nós. Arar aqui. Se tornou maldito, né? Maldição por nós, para que nós, pela graça de Deus, fôssemos livres da maldição da lei, conforme relatado em Gálatas 3:13. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esses são os principais conceitos, terminologias, doutrinas, palavras, né? Autoria e significado do livro de Deuteronômio. Deutero, repetição, nômios da lei, repetição da lei, ou, como nós falamos, o tema principal de Deuteronômio é a grande revisão. É ao final da vida, Moisés revisando todos os ensinamentos que ele havia recebido de Deus e trazendo ao povo esses ensinamentos, juntamente com Josué, outro grande personagem do livro de Deuteronômio. Espero de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento espiritual, para o seu conhecimento detalhado de cada livro da Bíblia Sagrada. Nós queremos fazer todos eles. Já fizemos uns 7, 8 livros e vamos continuar nessa jornada dos livros da Bíblia. Continue conosco, que a graça e a paz de Jesus, o Adonai, o El Shaddai, o Elohim, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus judaico-cristão, o Deus da Bíblia, abençoe a sua casa, a sua família e tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Se você quiser contribuir, exercer a sua generosidade do nosso ministério de pregação da palavra, aqui tem um link das nossas redes sociais e como você pode fazer isso. Se não, continue conosco, dê um joinha, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas. Contamos com você, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida, sua casa e seu coração. Em nome de Jesus, amém e amém.